Fala, investidores, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer um negócio diferente, coisa que eu nunca fiz aqui até hoje. Eu vou abrir a minha carteira de dividendos, exatamente. Eu vou mostrar para você toda a evolução que eu tive de investimentos, de recebimento de dividendos desde o começo lá em 2019. Então, se você está querendo começar a montar uma carteira de dividendos, entender como que funciona e ver o efeito bola de neve na prática, esse vídeo aqui é para você. Mas antes, ó, já acompanha o Marcelzão aqui, eu sou o Marcel aqui do Comece a Investir, eu quero te ensinar a investir do jeito certo. Então, já se inscreve no canal, ajuda o canal aqui para que nós possamos cada vez mais levar uma informação de qualidade e ensinar as pessoas o poder dos investimentos. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo aqui hoje. Eu vou mostrar para você realmente que eu saí. Meu primeiro dividendo que eu recebi foi R$ 18 lá em 2019 e hoje eu já estou conseguindo mais do que R$ 1.500 todos os meses em dividendos. E é isso que eu quero mostrar aqui para você. Toda essa evolução. Eu vou mostrar minha planilha que eu faço o controle, como que eu controlo meus dividendos. Então, todos os meses eu faço um controle, faço o fechamento do recebimento dos dividendos. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo de hoje. Ah, Marcel, mas você já ganha muito, R$ 1.500 é muita coisa. Eu vou começar hoje, eu vou ganhar só alguns centavos. Esse é o começo. Todo mundo começa com pouco. Se você já quiser começar ganhando muito, você precisa ter muito dinheiro, você já precisa ter um capital grande. Porém, se você começar com qualquer valor, você já consegue começar a receber esses dividendos. E o grande diferencial é o quê? No lugar de você usar os dividendos, você comprar, você reinvestir e isso você fazer na prática o efeito bola de neve. E é o que eu fiz na prática e é o que eu vou mostrar para você aqui hoje. Então, muitas pessoas ficam dando desculpa e não começam a investir porque acham que vão receber pouco. Mas se eu tivesse pensado isso lá em 2019, eu não estaria hoje recebendo R$ 1.500. Então a minha prioridade foi investir todos os meses. Cada vez mais eu consegui investir cada vez mais. Então se eu no meu trabalho eu recebi um 13º, boa parte desse 13º meu ia para o investimento. Das férias, uma parte das férias ia para o investimento. Sempre fazendo uma organização financeira, onde eu destinava um valor para o meu gasto fixo, outro valor o que eu gasto com lazer no dia a dia, porque todo mundo tem que viver também. E uma parte para investimento. Fielmente investir todos os meses. Esse é o segredo. Quanto mais você investe, mais você vai alimentar o efeito dos juros compostos, tá? Então é isso que eu quero mostrar para você e eu vou mostrar agora para você a nossa planilha, a minha planilha de controle. Dá uma olhada aqui para você aprender também e ver toda essa evolução. Galera, ó, estamos com a minha planilha aberta aqui agora, tá? Essa é a planilha de controle de dividendos do Comece a Investir, tá? Os alunos também recebem essa planilha, todos os alunos têm acesso a essa planilha, os alunos do Novo Investidor, tá? E essa planilha eu comecei a montar ela e comecei a controlar os dividendos recebidos desde 2019, que foi quando eu comecei a montar a carteira aqui do Comece a Investir, tá? Que é a minha carteira de investimentos. Então, meu primeiro dividendos que eu recebi foi lá em abril de 2019. Ah, Marcelo, mas você já começou recebendo muito, R$ 18. Eu vou começar a investir, vou comprar uma cota de fundo imobiliário ali, vou receber 10 centavos. Veja que é tudo por questão de qual o valor que você tem disponível. E qual era a minha realidade lá em 2019? Eu não tinha investimentos em bolsa de valores. Alguns investimentos que eu tinha estavam em fundos de investimento ou até mesmo na poupança, porque eu não tinha conhecimento lá atrás. E aí o que que aconteceu? Eu já tinha um valor que estava em locais errados, mal investidos, e basicamente eu comprei minhas primeiras ações lá em 2019. Então eu já tinha um certo capital, tá? Então aí eu comprei algumas ações, boas pagadoras de dividendos lá na época, e aí no primeiro recebimento de dividendos eu já consegui receber um valor até que legalzinho de dividendos. Então eu já comprei algumas ações, comprei alguns fundos imobiliários, porque eu já tinha um valor ali, não lembro qual o valor que era, não sei se era coisa de R$ 5.000, alguma coisa assim. Só que esse valor estava em lugares errados, tá? Tava em locais ali, tipo, eu tinha um fundo de investimento de ações da Petrobras, ou seja, era um fundo de investimento muito ruim. Eu poderia sozinho investir nas ações da Petrobras. E aí, conforme eu fui aprendendo, fui vendo como funcionava o mundo dos investimentos, eu entendi que eu poderia fazer sozinho. Então, eu estudei antes de começar a aplicar, tá? Então, meu primeiro dividendo foi R$ 18,15 lá em abril. E aí, automaticamente,
o negócio começou a crescer. Por quê? Porque eu comecei a reinvestir todos os meses e cada mês mais eu investia um pouquinho mais e também reaplicava os dividendos. Então, o primeiro ano, que é o de 2019, eu fechei o primeiro ano com R$ 864 reais de dividendos. Ó. Teve mês aqui que eu bati o recorde de R$ 200 em dezembro, tá? Então foi o primeiro ano, 2019, recebi R$ 864 reais sem precisar fazer nada, livre. Isso é renda passiva. Quando o ano de 2020 começou, aí eu fui para cima. Por quê? Porque aí eu entendi como que o jogo funcionava. Eu entendi que quanto mais eu investisse, quanto mais eu reaplicasse esses dividendos, mais eu ia ter retorno. E aí eu comecei e foquei sempre em reinvestir cada vez mais. Então, janeiro, fevereiro, resumindo, foi aumentando, tá? Só que o que é mais importante você saber, você entender sempre tente deixar a sua média mês de dividendos em uma crescente, porque isso mostra que o seu poder de receber renda passiva está crescendo cada vez mais. Então pode ver, ó, em 2020 a minha média mês foi R$ 335 reais, onde em 2019 foi apenas 72. Então olha o salto que deu de 385, antes era 72. E aí, quando foi 2021, o juro composto começa a pegar tração. E olha a diferença. Já foi uma média de R$ 942 reais. Teve mês aqui, ó, em 2021 foi o primeiro mês que eu consegui receber mais do que R$ 1.000 em dividendos em um único mês. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu recebi mais do que um salário mínimo. Foi o primeiro mês que eu recebi mais do que um salário mínimo apenas em dividendos, sem eu precisar fazer nada. Marcelo, mas o que você fez com esse dinheiro? Eu reinvesti. Eu, até hoje, nunca saquei nenhum real que eu recebo em dividendos. Desde 2019, sempre reaplicando, sempre reinvestindo. Cada vez mais, eu invisto dinheiro novo e também reinvisto. Ah, Marcelo, mas se um mês eu ficar complicado aqui, eu não conseguir investir, somente com os dividendos eu já faço um novo aporte de cerca de R$ 1.000. Então, além do que eu invisto todos os meses, eu tenho também os dividendos que eu vou reaplicando. Isso vai aumentando muito o meu poder de investimento. E isso que é maravilhoso nos investimentos, tá? Então, em 2021, eu já recebi uma média de R$ 942 reais por mês, de média, que totalizaram R$ 11.304 reais no ano. Agora, 2022, como estamos? Eu fiz o fechamento até agosto, tá? Logo, logo eu vou divulgar o vídeo aí do recebimento de dividendos do mês de setembro. E olha como que tá bonito o nosso ano de 2022. A média já está em 1.215, ou seja, eu estou recebendo de média um salário mínimo em dividendos. Marcelo, de onde estão vindo esses dividendos? Esses dividendos que estão aqui nessa planilha são apenas fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Eu não estou contabilizando aqui o meu rendimento em renda fixa, que eu tenho alguma coisa em Tesouro Direto e alguma coisa em CDB também, que é onde estão a minha reserva de emergência e alguns investimentos mais conservadores que eu faço. Então aqui não está contabilizado o meu ganho rendimento em renda fixa, apenas a distribuição de dividendos. Esses dividendos são isentos de imposto de renda, tá? Então, o que você recebe de dividendos das ações e dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda, não preciso pagar imposto de renda sobre eles. E os investimentos que vêm dos investimentos do exterior, que nossa carteira eu gosto muito de diversificar e ensino os alunos que nós temos que ter três vertentes: investimentos em ações, fundos imobiliários e também no exterior. Os investimentos no exterior, lá nos Estados Unidos, eles sim não são isentos de imposto de renda. Porém, quando você recebe aqui no Brasil, esse valor já é descontado direto na fonte lá no imposto de renda. Então você não precisa pagar novamente esse imposto de renda. Ele já vem um valor líquido, tá? Então aqui, esse valor que está aqui são os valores líquidos, líquidos de dividendos, tá? No caso, fundo imobiliário e ações não tem imposto de renda e no caso, os investimentos do exterior já é o valor líquido. Então, em 2022, tá até errado aqui, ó, que é 2022, vamos alterar aqui já. O total de 2022 eu já recebi R$ 9.700 somente em 2022, somente em dividendos, dando uma média de 1.215. Olha aqui do lado essa tabelinha de projeção que eu fiz, tá? Estão vendo aí? Essa tabelinha, então, em 2020, eu tive aí um total de diferença entre 2020 para 2019. No total, ela aumentou 435% a evolução que eu tive de 2019 para 2020.
de 2021, entre 2021 para 2020, ela aumentou mais 144%, tá? Aumentou 144% se eu pegar a evolução de 2021 para 2020. E no caso de 2022, até o momento, ela está dando uma evolução de 29% da média que eu ganhei, que eu recebia, da média mês entre o que eu recebi em 2021 para o que eu estou recebendo em 2022. Então, na projeção, se na média eu estou aumentando cerca de 29% o recebimento de dividendos, a minha projeção é fechar o ano de 2022 recebendo R$ 12.542 em dividendos apenas em 2022. Marcel, mas isso é um valor muito alto. Você tem um valor muito grande investido. Mas isso foi o meu acúmulo de investimento durante todos esses anos investidos. Você tem que entender que você tem que fazer conforme a sua realidade. Então, talvez nesse momento você não vai conseguir já em 2, 3 anos conseguir aí um salário mínimo em dividendos. Mas imagina, se você recebe menos, se você recebe um salário mínimo de salário e você está conseguindo aí R$ 200 que seja em dividendos, imagina, nós estamos falando aí de mais de quase 20%, mais de 10%, 10% vai dar R$ 120, 20% R$ 240, quase 20% em recebimentos de renda passiva, quase 20% do seu salário. Então você precisa entender que é preciso adequar essa questão dos dividendos à sua realidade, tá? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Começa. Marcel, eu tenho pouco dinheiro. Começa. Ah, Marcel, mas começa. Simplesmente começa. Para de desculpa e começa, porque você vai ver que o efeito do juro composto no longo prazo, passando aí a partir do terceiro ano, ele vai começando a pegar uma força muito grande e aí o efeito bola de neve começa a surgir. Quando o efeito bola de neve começa a surgir, que você consegue comprar novas cotas, novos ativos apenas com recebimento de dividendos, aí é sinal que você chegou em outro patamar. Aí ninguém segura mais, meu amigo. Aí Lua é o destino, porque você não precisa de dinheiro novo para você investir, você consegue reinvestir apenas com os dividendos que você tem. Se você colocar dinheiro novo, é melhor, porque você vai aumentar ainda a quantidade de patrimônio e automaticamente aumentar a quantidade de dividendos recebidos todos os meses. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu comentário aqui, me fala quanto que você está recebendo de dividendos. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!